Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite, noite abençoada, dia 3 de setembro de 2024, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez nós estamos aqui, irmãos, para louvar e engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, Deus fiel, Deus poderoso, Deus maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Vamos iniciar mais esse estudo bíblico de toda terça-feira, mas antes vamos estar aqui fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele opera em nossas vidas. Glória a Deus. Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para mais esse estudo bíblico da palavra, Pai. Essa obra a qual o Senhor colocou neste ministério, meu Deus, e que as vidas venham ser alcançadas nessa noite, que o Senhor nos cubra com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia nessa noite de hoje, e que Teu Espírito Santo venha nos ajudar, porque sem Ti nós nada podemos fazer, Pai. Toma aqui nossas vidas em Suas mãos, Senhor, e repreenda todo o impedimento no mundo espiritual, Pai. Abençoe esse estudo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e maravilhoso nas nossas vidas. Desde já vai meu alô aqui para minha família que está aí já acompanhando o estudo, né? Família que estuda unida, é abençoada unida. Quero agradecer também minha prima que já está aí, Júlia Costa, Pai do Senhor. Está aí também a missionária Raimunda, né? Já está aí também. Hoje a missionária Raimunda chegou na hora, né? Nossa irmã Nilde Vila Nova já está aí também. Missionária Raimunda, semana passada nós fizemos a chamada no começo do estudo. Então a senhora levou falta no começo do estudo. Tô brincando, irmã Raimunda, tô brincando. Irmã Raimunda chegou aí no começo, né? Agora, e é bênção do Senhor nas nossas vidas. Nossa irmã Nilde Vila Nova já está aí também, né? E os irmãos vão entrando aí. Os irmãos também que assistem depois as lives gravadas aí. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um em nome de Jesus. Só deixar um aviso aqui rapidinho antes de começarmos. Ontem eu até tentei entrar ao vivo para fazer uma programação no aplicativo ali
da rádio, né, irmãos, e pela Rádio Resgate também. Não consegui, estamos com um problema aqui no programa, e eu tinha anunciado na semana passada, né, que a gente ia tentar entrar ao vivo, mas infelizmente, irmãos, o problema que nós estamos aqui no programa, não conseguimos arrumar, e isso já fica também uma lição para todos nós, né? Às vezes ali na alegria que nós temos de compartilhar algo, aí nós falamos antes, aí depois não dá certo. Então, irmãos, é melhor a gente testemunhar a vitória quando a vitória acontecer. Para não ter nenhum perigo, né? Nenhum perigo de depois nós falarmos e não conseguirmos ali cumprir, né? Muitas vezes é porque não conseguimos mesmo, mas Deus está no controle de tudo e nós estamos orando aí, né? Para que Deus nos dê uma direção aí, para que a gente sempre venha pregar a palavra do Senhor por todos os meios disponíveis até que o Senhor venha. Glória a Deus. A irmã Raimunda disse que tinha saído, né? Saído e chegou atrasada, mas hoje, graças a Deus, já está aí também para acompanhar conosco o estudo bíblico. Então, sem perda de tempo, hoje nós vamos para a lição número 10. Lição número 10, que eu já vou estar colocando aí na sua tela. E o Pedro me fala se o som está bom. Os irmãos que estão aí acompanhando, me fala aí se o som está bom. Nós demos uma mexida aqui, uma regulada. Me fala aí se o som está bom. Amém, irmãos? A voz, se o fundo musical não está atrapalhando. Para a gente dar uma regulada aqui e ser bênção do Senhor. Nossa diaconisa Daniela está aí também. Deus abençoe a diaconisa, o irmão Jonathan, o irmão Samuel e o irmão Vitor, toda a família. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, lição número 10 tem como título o plano... Lição número 10 tem como título o plano de livramento e o papel de Esther. Nesse terceiro trimestre, nós estamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Estamos na lição número 10 e faltam 3 lições para nós terminarmos esse trimestre. Apenas 3 lições, amém? E na última lição faremos de novo aquele sorteio de brinde abençoado para estar abençoando a vida dos irmãos também. Glória a Deus! Então nós já vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo já está aí na sua tela. Texto áureo, o som está bom, né? Os irmãos estão falando aí. Bênção de Deus. Texto áureo está em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Olha que promessa maravilhosa já no texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nós podemos completar esse versículo com também outra passagem da Bíblia, né? Que fala que aquilo que Deus tem preparado para nós não subiu nem à nossa mente, nem aos nossos olhos, nem ao nosso coração, nem ao nosso ouvido ouviu, né? Aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Ou seja, irmãos, aquilo que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida, nós não conseguimos nem imaginar. Nós nunca contemplamos com os olhos, nós nunca ouvimos com os ouvidos e nós nunca imaginamos com a nossa mente, não conseguimos nem imaginar aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Jesus, ele falou que ele foi preparar lugar. Imagine que lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para todos nós, irmãos. Imagine. Se nessa terra nós já vemos tantas coisas bonitas, né, neste mundo que Deus criou, imagine no reino celestial o que Deus tem para minha e para a sua vida. Por isso que vale a pena perseverar, por isso que vale a pena se esforçar no reino do Senhor, por isso que vale a pena, irmãos, estar na presença de Deus até o fim. Dito isso, já vamos aqui para verdade prática. Verdade prática diz: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Nossa levita Maria Alice já está aí também. Deus abençoe Maria Alice, em nome de Jesus. Leitura bíblica está em Esther, capítulo 4, versículo 5 ao 17, capítulo 5, versículo 1 ao 3, versículo 7 e versículo 8. Eu creio que os irmãos todos estão aí, né, já lendo todo o livro de Esther, e é bênção do Senhor este livro, né? Livro maravilhoso, onde nós estamos aqui prestando atenção em alguns detalhes que muitas vezes nós lemos e não prestamos atenção, né? Então o estudo bíblico serve para isso, para a gente aprofundar um pouco mais no entendimento de cada livro, cada passagem, no entendimento da palavra do Senhor. Nossa irmã Liette também está aí. Deus abençoe a irmã Liette, irmão Rodrigo.
irmão Rafael, toda a família também, Deus abençoe. A apresentação da lição, os objetivos são 3. O primeiro é relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester, considerar o processo de convencimento de Ester por Mardoqueu e demonstrar o plano de Ester diante do rei. Vamos agora para a introdução. Já estamos em aula e a introdução diz: nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Ester em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob a sua direção. Então veja que momento, que o povo judeu estava passando. Os irmãos sabem que Amã, ele armou uma armadilha para o povo de Deus. E ali ele convenceu o rei a assinar um decreto para que todo o povo judeu fosse exterminado. E ali lançaram sorte até mesmo para saber o dia que seria o dia do extermínio. E aí, irmãos, esse dia do extermínio chegou. Já estava marcado, Já estava marcado o dia do extermínio. E aí, quando essa ameaça já estava concretizada, assinada pelo rei, aqui no finalzinho da introdução diz: era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Eu quero dizer, irmãos, que assim como Deus tem um plano na minha e na sua vida, para nos salvar, para nos abençoar, para nos dar vida e nos dar vitória, eu quero dizer que o Satanás também tem esse plano. Desde que Deus, irmãos, nos criou, nos formou, nos trouxe sobre essa terra, Ele tem um plano para as nossas vidas. Na verdade, Deus ele tem um plano sobre as nossas vidas desde antes da fundação do mundo, Deus já tem esse plano. Deus já nos tinha na mente dele desde a eternidade. Mas assim como Deus tem esse plano nas nossas vidas, de nos dar vitória, o Satanás também tem um plano de nos destruir. Então o que nós temos que fazer? Aquilo que eu destaquei aqui no finalzinho da introdução. É preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Sempre nós temos que buscar a direção de Deus, irmãos. Pelo nosso próprio entendimento, nós não vamos conseguir acertar. A Bíblia fala que há caminhos que parecem até reto aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Em todas as nossas decisões, por menores que sejam, nós temos que pedir uma direção para Deus. É verdade que nem sempre nós lembramos disso, Se a gente for sincero com nós mesmos, nós vamos confessar, admitir que nem sempre nós nos lembramos disso. Nosso levita Vitor está aí também, Deus abençoe. Nossa irmã Ingrid Fontinelli também está aí. Deus abençoe em nome de Jesus, toda a família abençoada. Então olha só, irmãos. Nem sempre nós vamos pedir direção para Deus de tudo que nós vamos fazer. Não é verdade? Às vezes, um simples detalhe ali que nós temos que decidir alguma coisa, às vezes nós decidimos por nós mesmos, nós não pedimos ali direção de Deus. Por exemplo, se eu vou usar uma camisa azul ou uma camisa verde, eu não vou orar a Deus antes e perguntar assim, qual camisa que eu visto, irmãos? Então, nem todos os detalhes nós nos lembramos de pedir ali uma direção para Deus. Agora, nós podemos, logo na parte da manhã, fazer a oração que o Pai Nosso nos ensina, Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é nos céus. Então, logo de manhã, nós podemos fazer essa oração. Falar assim para o Senhor: Senhor, eu sei que eu não vou me lembrar de pedir sua direção em todos os detalhes do meu dia, em todas as decisões que eu for tomar. Então agora na parte da manhã eu já coloco minha vida diante de Ti, minha família diante de Ti, e o que o Senhor me ajude a andar no caminho certo nesse dia de hoje. Então é isso que a introdução nos ensina. Andar sempre sobre a direção de Deus, sobre a direção do Espírito Santo. A Bíblia manda orar sem cessar, e orar sem cessar, eu entendo que é isso também. Estar sempre ali com Deus na nossa mente, com Deus no nosso coração, que Deus ele vai nos direcionando por todos os caminhos. Dito isso, nós já vamos aqui para... Pera aí, deixa eu ver aqui, parece que pulou um aqui, Introdução, e já está no subtópico 2. Faltou um aqui, irmãos, espera aí. Faltou um Faltou aqui um tópico. Meu filho acho que pulou aqui, irmãos.
Meu filho pulou um tópico, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui na revista. Vou ler aqui na revista, os irmãos que têm a revista aí também podem acompanhar o resumo, né? Que nós fazemos só um resumo aqui na revista. Nossa irmã Irenilde está aí também, né? Deus abençoe a irmã Irenilde, em nome de Jesus. Então olha só, irmãos, vou ler aqui na minha revista o primeiro tópico, amém? E vocês acompanham aí. O primeiro tópico tem como título O perigoso plano e o temor de Esther. Subtópico 1 diz: lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem. Lá em Mateus 26, versículo 36 ao 38, diz isso, né? Essa passagem de Jesus. E aqui nós temos aqui algo interessante para passar para os irmãos. Até mesmo um testemunho, uma experiência, né? Para passar para os irmãos. Aqui diz que nos momentos também de luta, momentos que a gente precisa ali de uma ajuda, nós podemos contar também com pessoas, né, que estejam do nosso lado, com pessoas também para nos orientar, pessoas para nos ajudar em oração. E o próprio Senhor Jesus Cristo passou por isso também. Domingo, Deus tinha me dado uma palavra ali. Desde a semana passada, Deus estava me dando essa palavra, né? Domingo, Deus me deu essa palavra, onde Jesus estava ali no jardim do Getsemane. E ali nós trouxemos na igreja. Agora, o interessante, irmãos, é que Deus já tinha me dado essa palavra. E quando eu fui estudar o estudo bíblico, a revista do estudo bíblico, aí a mesma palavra que Deus tinha me dado estava fazendo parte aqui também da lição bíblica. Aí o que eu quero trazer com isso para as nossas vidas? Eu quero trazer que mais uma vez Deus ele confirmou a palavra, Deus confirmou o que ele tinha para mim e para a sua vida, né, para a igreja. E aí é uma coisa interessante porque muitas vezes aquilo que Deus está falando nas nossas vidas, irmãos, Deus ele confirma de várias formas. Então sempre quando nós oramos a Deus e pedimos uma direção, ele não somente vai nos dar essa direção, mas ele também vai confirmar essa direção no nosso espírito. Então Jesus também precisou de ajuda. Então nós vemos que nem Jesus andou sozinho, né? Ele ali pediu para os discípulos ajudarem ele a orar ali no Getsemane. Foi a palavra que nós trouxemos no domingo. Quem quiser ouvir tem no YouTube, né? As pregações de domingo. E os irmãos podem estar conferindo aí no YouTube, no canal do YouTube, se inscrevendo e ouvindo a pregação, porque a palavra sempre tem algo especial para as nossas vidas. Dito isso, nós já podemos aqui avançar agora sim para o subtópico 2, que já está aí na sua tela. Um obstáculo real. João Kleber está aí também, né? Deus abençoe João Kleber, em nome de Jesus. Um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítima de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. O que nós podemos extrair aqui dessa parte, né? Essa parte vai dizer aqui que por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Esther informada, ou seja, Mardoqueu mandou avisar Esther. Olha, avisa lá Esther que tem um plano maligno arquitetado sobre todo o povo judeu e esse plano é um plano de extermínio. Avise a rainha Esther para que ela possa fazer algo, para que ela possa chegar até o rei. Só que para chegar até o rei, aqui vai dizer que havia um grande obstáculo. Irmãos, nas nossas vidas é assim também. Nas nossas vidas sempre vai surgir obstáculos. Às vezes vai surgir obstáculos pequenos, às vezes vão surgir obstáculos maiores, mas sempre vão surgir obstáculos também nas nossas vidas. Mas esses obstáculos nós podemos superar com a ajuda de Deus, com a direção de Deus. Nós temos que ter cuidado também com as pedras de tropeços. Às vezes aparece pedra de tropeço nas nossas vidas. Às vezes nós mesmos
atraímos pedras de tropeço para as nossas vidas. E a pedra de tropeço, ela pode ser uma situação, ela pode ser uma escolha errada, ela pode ser uma decisão errada, ela pode ser até mesmo uma pessoa errada, irmãos, que o diabo muitas vezes vai usar para colocar na sua vida, para que essa vida te atrapalhe em algo. Às vezes te atrapalha a buscar a Deus, às vezes te atrapalha a ter comunhão com o Senhor. Então nós temos que orar por todas as vidas, orar por todas as almas, amar a todos, mas não devemos, irmãos, andar com todos. Porque a Bíblia fala sobre a roda dos escarnecedores, a Bíblia fala ali do caminho dos pecadores, a Bíblia fala do conselho dos ímpios, a Bíblia fala como andarão dois juntos se não houver concordância. Então nós temos que ter cuidado também com as armadilhas do inimigo, com as astúcias do inimigo, né? Então existem coisas que são obstáculos que até mesmo Deus permite para que a gente venha ter uma direção dele, para que a gente venha superar esse obstáculo, para que a gente venha se fortalecer, buscar a presença dele. Tem obstáculos que vão ser permissão de Deus, mas tem pedras de tropeços que muitas vezes podem ser escolhas erradas que nós mesmos fazemos. Às vezes uma decisão precipitada. Aqui foi dito que é necessário clamar a Deus e não agir sobre emoção. Nós temos que ter cuidado na hora que a gente for agir, decidir algo, não agir na emoção, não agir precipitadamente. Por isso que é necessário sempre orar a Deus. Essa lição vai nos ensinar algo importante também sobre a oração. Então temos que ter cuidado. Obstáculos muitas vezes Deus permite para que a gente venha buscar a direção dele, para que a gente venha tomar uma experiência na caminhada. Mas existem também pedras de tropeço que somos nós mesmos que atraímos para as nossas vidas através das escolhas erradas, irmãos. Então, a rainha Esté tinha que ser avisada, e a rainha Esté tinha que avisar o rei sobre esse plano, conversar com o rei sobre esse plano, mas havia um grande obstáculo. Qual era o obstáculo, irmãos? Que a rainha, ela não poderia se direcionar ao rei por conta própria. Ela tinha que esperar ser chamada pelo rei. Esse era o obstáculo. E por que ela tinha que ser chamada pelo rei? Ela não podia entrar na presença do rei em qualquer hora, de qualquer maneira. Por que isso? Aqui diz no finalzinho, da lição. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história mortos no trono. Então o rei, ele tinha que ter um cuidado para ele não ser vítima de conspiração. Aliás, tinha sido até descoberto, um plano para matar o rei. Então por isso que a rainha não podia entrar em qualquer momento pelo rei, não. Ela tinha que ser chamada pelo rei. Esse era o obstáculo. E aí vamos ver o que aconteceu. Vamos prosseguir aqui na lição. Aqui no subtópico 3 diz: autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos... Olha só, irmão, isso aqui aconteceu depois, viu? Isso aqui aconteceu depois. O rei Assuero, ele temia o quê? Uma conspiração, né? Olha só o que aconteceu depois desses relatos de Esté. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. Então isso aqui é uma curiosidade. Essa curiosidade eu também não sabia disso, porque no livro de Esté não relata, né? Mas através dos estudos, através ali das pesquisas, né? Os estudiosos acabam descobrindo isso. O rei Assuero, ele foi morto 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. Então aquilo que ele temia sobreveio a ele, né? Jó também falou isso, né? Certa vez, aquilo que eu mais temia me sobreveio, né, irmãos? Às vezes pode acontecer isso na minha e na sua vida. Às vezes aquilo que nós mais tememos pode acontecer nas nossas vidas. Mas se a gente tiver, irmãos, com a nossa vida entregue para Deus, Deus, ele vai nos ajudar a superar tudo. Nós estamos falando, e com certeza essa palavra pode alcançar várias vidas que já passaram por tantas situações difíceis, né? Tem vidas até mesmo que chegaram a perder um ente querido, alguém da família, talvez um filho, né, irmãos? Imagina uma dor maior do que essa. Jó perdeu, foi 10 filhos. Mas você vê que no livro de Jó, Deus, ele deu força para Jó continuar. E depois ele foi e
devolveu ali a alegria de Jó, devolveu ali as bênçãos de Jó em dobro, né? Então eu entendo com isso que nós podemos superar tudo se nós estivermos na direção e com a nossa vida entregue para o nosso Deus. Continuando aqui, a lição diz: 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas. A mansidão nos livra de muitos infortúnios. E quando atacados, Deus é a nossa defesa. Questão do autoritarismo, né, que está falando aqui. Questão de ditadura. Eu quero trazer para os dias atuais. Certa vez, Deus me deu uma palavra aqui numa live que eu estava fazendo, né? E como que funciona um plano do anticristo? O plano do anticristo, ele funciona, uma das etapas do plano do anticristo é o autoritarismo também. É as ditaduras. Trazendo para o nosso mundo atual. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir muita notícia também, não só do Brasil, mas do mundo todo. E quando eu faço uma análise, irmãos, do que está acontecendo no mundo todo, tem muitas ideologias que estão aí contaminando o mundo todo. Uma das coisas que mais está acontecendo no mundo é o autoritarismo, são as ditaduras. Talvez você não tenha nem percebido, porque é algo sutil mesmo. É algo sutil. Mas a ditadura, irmãos, ela chega disfarçada ali de democracia. A ditadura, ela chega disfarçada ali de uma falsa liberdade. A ditadura, ela chega disfarçada ali de algo que parece muitas vezes ser até bom. Ah, vou proteger o povo, proteger a população. Aí quando você vê que não, a ditadura está sendo implantada. E aí nós perdemos o direito da nossa liberdade de expressão, em primeiro lugar. E quando a gente for ver mesmo, quando nós formos prestar atenção, nós perdemos o direito até mesmo da nossa liberdade. O que a igreja tem que orar nos dias atuais também é pela liberdade. Jesus, ele nos chamou para sermos livres. As ditaduras estão se instalando por toda parte do mundo. E o Brasil, ele não está imune a isso também não. No Brasil também a ditadura ameaça em todo tempo, em todo momento. Sempre ameaçou e sempre vai ameaçar. Isso também faz parte do plano do anticristo, o espírito do anticristo que está sobre essa terra. Mas aqui foi dito que todo autoritarismo tem um fim trágico. Os ditadores, irmãos, olha só, é muito comum ditadores terem mortes trágicas. Então veja que Deus, ele não admite isso. Deus, ele criou o ser humano para dominar sobre todas as coisas, mas não criou o ser humano para dominar sobre o outro. Não, irmãos. Dominar sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo. Deus criou o homem para isso, né? Dominar sobre tudo. Não foi isso que Deus falou lá no Gênesis? Mas Deus não criou o homem para dominar sobre o outro. Isso aí, trazendo para as nossas vidas também, nós não podemos querer controlar a vida de ninguém, dominar ninguém. Nós nos aconselhamos, nós nos exortamos, nós nos ensinamos uns aos outros. Agora, dominar sobre o outro, isso é autoritarismo. Isso é ditadura e Deus não nos criou para isso, amém? Falamos de governos, mas também o governo da nossa própria vida, da nossa própria família também tem que estar pautado sobre esses princípios. Glória a Deus. Então vamos lá, dito isso já podemos avançar para o tópico 2. Tópico 2 tem como título: Mardoqueu convence Esther. Mardoqueu convence Esther. Subtópico 1. Confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento doutra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Então, só para resumir o que está acontecendo aqui. Quando Esther ficou sabendo do plano de extermínio sobre todo judeu, ela relatou ali a sua dificuldade, a sua impossibilidade de chegar ao rei de qualquer jeito, né? Mas Mardoqueu não aceitou essa justificativa. Mardoqueu sabia que se ela quisesse realmente, ela poderia fazer algo. Irmãos,
E aí o que Mardoqueu fez? Mardoqueu foi e falou algo muito forte para ela. Vamos ver o que Mardoqueu falou para ela? Vou colocar aí na sua tela nossa primeira referência da noite, que está aqui em Esté, capítulo 4, versículo 14. Olha só o que a palavra de Deus fala. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O que Mardoqueu estava querendo dizer aqui para Esté? Ele estava falando o seguinte: olha, não pense você que é porque você está nesse palácio aí que você está livre também não, de morrer não. Porque esse decreto ele foi dado a todo o povo judeu, para exterminar todo o povo judeu. E Esté também era judia. E Mardoqueu queria avisar, não é porque você está aí sem revelar sua identidade que você vai escapar também não. Se todo o povo judeu morrer, você pode morrer também. E aí, Mardoqueu falou algo muito interessante para nós trazermos aqui como ensinamento para as nossas vidas. Mardoqueu ele disse, olha, se você não quiser ajudar o povo judeu, se você não tiver coragem de ajudar o povo judeu, socorro e livramento virá de outra parte. Sabe o que isso nos ensina? Que quando nós não quisermos, irmãos, fazer algo, quando nós não tivermos coragem de cumprir uma missão que Deus nos deu, Deus ele levanta outro. De qualquer maneira, Deus ia dar o livramento ali para o povo judeu. Deus ele queria usar Esté para este momento. Mas se Esté não quisesse, Deus levantaria outro no lugar de Esté. O crente tem um bordão que o crente diz assim, né? Quando não quer, Deus levanta outro. O crente não fala isso? E isso é verdade, irmãos, isso é bíblico. Certa vez Jesus falou assim, ó: se vocês não clamarem, até as pedras clamarão. Deus ele já usou até uma jumenta. Então, irmãos, quando o ser humano não quer, Deus usa até os animais. Mas Deus ele não deixa de cumprir o plano dele. Ou seja, se eu e você não quisermos ali, como se diz, irmãos, não quisermos cumprir a missão, a palavra tinha falhado aqui da mente, né? Mas já veio. Se a gente não quiser cumprir a missão que Deus nos deu, o que Deus vai fazer? Deus vai levantar outro no nosso lugar. E aí o outro vai receber a bênção no nosso lugar também. Pastor William, isso é bíblico também? Vamos ler aqui na Bíblia. A Bíblia fala da parábola dos 10 talentos, não fala? A Bíblia fala, irmãos, que... Peraí, né? Aqui não, deixa eu procurar aqui. A Bíblia fala na parábola dos 10 talentos que Deus, ele deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para outro, né? Ninguém ficou sem. Aquele que ganhou 2 multiplicou os talentos, quem ganhou 5 multiplicou os talentos também, e quem ganhou 1 enterrou o talento. Ou seja, não quis ali cumprir com a missão de multiplicar os talentos. Aí sabe o que aconteceu? Aqui em Mateus 25, 28 vai dizer aqui, ó: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Olha. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Tá vendo o que essa passagem aqui está nos explicando? Se a gente não quiser cumprir com a nossa missão, até aquilo que nós temos será tirado e será dado a outro, irmãos. Então nós não podemos nunca deixar de cumprir com a missão, com o propósito de Deus nas nossas vidas, porque Deus é que vai estar nos abençoando, Deus é que vai estar nos usando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor William, mas e as dificuldades dessa vida? Se acontecer as perseguições, se acontecer as injúrias, as calúnias, irmãos, muitas vezes nós temos a tendência, de querer nos justificar sobre algo, né? Porque nós falamos aqui sobre a questão de Deus, quando nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, pela nossa própria mão, Deus ele vai estar ali nos ajudando, Deus ele vai estar ali nos defendendo. Porque às vezes nós deixamos de cumprir algo, alguma missão, com medo do que possa acontecer, com medo do que vão falar, com medo do que vão pensar. E muitas vezes as pessoas até falam mal, caluniam. Agora tem uma coisa interessante também que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 33. Olha só essa outra referência aqui. Diz assim, ó: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
é Deus quem os justifica. Então, irmãos, Esther, ela poderia até ter pensado nisso também. O que vão pensar de mim, eu sendo rainha? Se eu for me meter nessa história aí, eu sendo rainha, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que o rei vai pensar de mim? E aí é onde a Bíblia fala: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Pode observar uma coisa, irmãos. Todas as vezes que nós queremos justificar demais uma atitude nossa, pode observar que nós estamos errados em algum ponto. Quando a gente quer justificar demais, se explicar demais, é porque a gente está errado em algum ponto. Irmãos, quando nós estamos com a razão, ninguém pode nos vencer. Até o finado Silvio Santos falava isso, né? Quando nós estamos com a razão, Deus, ele está do nosso lado. E aí ninguém pode nos vencer. Se nós não tivermos com a razão, nós vamos fazer de tudo para nos explicar, para justificar, para procurar ali arrumar uma justificativa. Mas se a gente tiver com a razão, é o próprio Deus que nos justifica. Então o que nós temos que fazer? Procurar andar de uma maneira mais reta possível. Porque aí nós não vamos precisar, irmãos, de nos defender de nada. Porque o próprio Deus é que vai ser o nosso advogado. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui. Foi isso que Esther fez. Esther, no primeiro momento, ela pensou na consequência, mas depois ela tomou coragem e o próprio Deus foi que protegeu ela de todo mal. Dito isso, vamos aqui para... Deixa eu só conferir aqui. Vamos para o subtópico 2. Subtópico 2 já está aí na sua tela. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus. Aqui eu quero dar uma pausa. Esther precisava agir. Aí aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Olha só o que diz. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus. Esse antes de tudo, eu gostei muito desse antes de tudo. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus. Tudo que nós vamos fazer nas nossas vidas, antes de tudo, é preciso clamar a Deus primeiro, irmãos. Para que Deus nos dê uma direção. E aqui fala o quê? Fala de oração. E tem um ensino interessante que é o seguinte: orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. Orar em todo tempo é comunhão. Então veja que em todos os momentos das nossas vidas, o que vale é a oração. Nós temos que orar, irmãos, pensando assim: vamos orar como se tudo dependesse de Deus. Porque na verdade depende, né? Vamos orar como se tudo dependesse de Deus. Mas também vamos agir como se tudo dependesse de nós. É um princípio que tem. Às vezes a gente não entende na mesma hora, né? Mas quando a gente para pensar sobre isso, é verdade. Nós temos que orar como se tudo dependesse de Deus. E nós temos que agir como se tudo dependesse de nós. Aí completa, né, a palavra oração. Porque oração termina com ação. É orar e ter ação. Mas para nós agirmos da maneira correta, somente orando antes. Porque é a oração que vai nos dar a direção. Primeiro a gente ora, depois a gente age. Tem pessoas que só oram, mas quando Deus dá ali a direção, não age. Aí não adianta. Tem pessoas que agem muito, mas não ora. Aí também não vai dar certo, né? Então veja que nós temos que evitar esses dois extremos. Não adianta só orar e não agir. E não adianta só agir também sem orar. A oração é orar e agir no momento certo e da maneira correta, da maneira que Deus nos orienta. Já teve e temos que esperar a resposta de Deus, né? Oração é orar, é ter paciência e é analisar toda a situação. Já teve situação na minha vida que eu orei, até orei, mas não esperei a resposta de Deus. E aí eu achava que era só apresentar para Deus ali e pronto. Não, tem que esperar a resposta certa, irmãos. E aí quando eu fiz isso na minha vida, acabou que eu passei uma provinha, né, na minha vida também. Mas depois disso, a gente vai aprendendo a ter mais cuidado. Então vamos continuar. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus, para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e Jerusalém. Aqui está escrito errado. Ah, não. Está escrito certo. Pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias.
Olha a importância do jejum também. O jejum, ele nos deixa mais sensíveis a Deus. Jejum, ele é fome de Deus. E ele nos deixa mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque se a gente for fazer só a vontade da carne, a gente vai ficar insensível à direção do Senhor. Mas se nós andarmos no Espírito, matarmos a vontade da nossa carne, aí nós vamos ficar sensíveis à vontade de Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Tá vendo, irmãos? Autoconfiança e soberba humana. Então, no lugar de ter autoconfiança, nós temos que ter a confiança do alto. Confiança do alto. No lugar de autoajuda, nós precisamos da ajuda dos céus também, né, irmãos? No lugar de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Irmãos. O humanismo, aqui foi falado de humanismo, foi falado de secularismo, materialismo, são as coisas que estão destruindo o ser humano. Humanismo, materialismo, secularismo. Humanismo é o homem no centro, né? Quando tira Jesus do centro, Deus do centro, e acha que o centro é o homem. Tem muitos tirando Deus do centro de tudo. Hoje eu estava até lendo uma matéria ali, de uma notícia, e essa matéria dizia o seguinte: a socióloga tal, não conheço, não sei quem é, né? Mas estava lá, socióloga tal, diz que quando alguém fala pra ela, vai com Deus, ela fica irritada, ela fica perturbada, ela fica agoniada. Olha, irmãos, a mulher diz que quando alguém chega pra ela e fala, vai com Deus, ela fica irritada. Ela fica brava, fica nervosa. Aí nos comentários estava até escrito assim, umas pessoas dizendo assim, então tem que falar pra ele ir com o diabo, ela não quer ir com Deus. Mas veja, irmãos, ela é o quê? Uma socióloga. Ela se apoia no entendimento humano. Ela se apoia no humanismo. E ela não acredita em Deus. Ela se irrita quando alguém manda ela ir com Deus. Então tá vendo? São as coisas que estão tomando conta deste mundo. Humanismo, materialismo, só acreditar no poder do dinheiro. Veja só o rei Assuero. O rei Assuero, ele era muito poderoso. Ele era muito rico. Mas ele andava sempre com medo de haver uma conspiração contra ele. Aí eu fico pensando, meu Deus, que vida é essa? A pessoa às vezes pode ter dinheiro, fama, sucesso, mas às vezes fica ali o tempo todo com medo de ser assaltada, com medo de ser sequestrada, porque tem muito dinheiro. Não pode nem andar na rua, que as pessoas vão conhecer, é famosa demais. Não pode entrar num supermercado, numa padaria. Eu pensei, meu Deus, que vida é essa? Às vezes, irmãos, nós podemos olhar assim, muitas vezes nós podemos até reclamar das nossas vidas. Senhor, eu queria ter mais, eu queria ser rico, eu queria ter dinheiro, eu queria ter condição de viajar o mundo todo. Mas você pensa, irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida simples, mas é uma vida tranquila, mas é uma vida que tem paz. Você pode ir na padaria a hora que você quiser, você pode ir no supermercado a hora que você quiser, você pode ir num clube, pode ir numa praia, pode passear a hora que você quiser. Agora imagine essas pessoas que são ricas, poderosas, famosas, mas não podem nem sair na rua, que corre o risco de alguma coisa. Então, o que eu digo com isso? Por mais simples que seja a nossa vida, vamos ser gratos a Deus. Então, humanismo, materialismo e secularismo, viver a vida, né, baseada na cultura desse século. Tudo isso são perigos. Não somente no mundo, mas infelizmente essas realidades elas estão entrando dentro da igreja também. Tem muita igreja que parte muito para o materialismo, que parte muito para o humanismo. Se a gente for observar até os louvores, tem muitos louvores que colocam ali o homem no centro de tudo. É a minha vitória, é a minha bênção. Eu vou estar ali no palco e você vai estar na plateia. Botando o homem no centro, pregando um Deus vingativo. E não é assim, né? Você vai para os hinos da harpa, o hino da harpa está sempre apontando para Deus. Os hinos seculares, os hinos humanistas falam, eu sou, eu posso, eu vou conseguir. Os hinos da harpa são diferentes. Os hinos da harpa é tu és, Senhor, tu podes, tu és fiel. Sempre apontando para Deus, não é verdade? Então é isso que nós temos que ter cuidado. Ter cuidado com o humanismo, o materialismo e o secularismo dentro das igrejas também. Pregar muito de dinheiro, falando de coisas materiais o tempo todo. Não que nosso Deus não possa, né, prosperar a nossa vida, que Ele prospera sim. Mas às vezes
o materialismo está entrando muito dentro da igreja e às vezes só se prega disso. Só de coisas terrenas, coisas materiais, é dinheiro o tempo todo. E aí faz como está aqui na lição, ó. Rejeitam e negam as realidades espirituais. Então nós temos que entender que nós estamos numa guerra. E Esther se preparou para a guerra. Ela teve coragem, ela teve atitude, ela conclamou o povo a orar e jejuar, porque ela não negava as realidades espirituais. Irmãos, nós estamos numa guerra. E as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus, ou seja, elas são espirituais para destruir fortalezas. E tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus está lá em 2 Coríntios 4, versículo 10. Então a realidade espiritual não pode ser negada. A realidade espiritual ela é até mais real do que essa realidade material. Por quê? Porque o espiritual veio antes. Deus ele é espírito. Então o que veio antes? O espiritual ou o material? O espiritual ou o físico? O que veio antes foi o espiritual, né, irmãos? Então não podemos negar essa realidade. Amém? Costumo dizer, a realidade espiritual é até mais real do que essa física. Porque essa física antes nem existia, a espiritual veio existir antes. A realidade física veio através da realidade espiritual. Então Esther convocou esse jejum, essa oração, e aí nós já podemos prosseguir para ver aqui o decorrer da história. Subtópico 3. Confiar em Deus não é tentá-lo. Aqui diz: Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Então aquela questão, nós podemos sim confiar em Deus, mas não podemos tentar a Deus. Muitas vezes nós ouvimos uma frase assim: se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Não tem isso? Se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Irmãos, isso eu considero, né? Eu considero isso tentar a Deus. Até Jesus Cristo, irmãos, até Jesus Cristo ele foi ali tentado pelo diabo. O diabo queria que ele tentasse a Deus. Se joga daí, você não é filho de Deus, se joga daí. Sabe qual foi a resposta de Deus? Vamos colocar aqui a resposta de Jesus. Vamos colocar aqui na tela, olha só. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós podemos sim clamar, nós podemos sim confiar, mas nós temos que ter cuidado para não sermos arrogantes, soberbos. Essa história aí, se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Se eu sou profeta isso, se eu sou profeta aquilo. Até os nossos pedidos, irmãos, tem que ser com o quê? Com humildade. Nossos pedidos tem que ser com humildade. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui para o tópico 3 e já encaminhando para o final da lição. Tópico 3 diz: O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Subtópico 1 diz: prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. O que a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, com a própria mão, a destrói. Então Esther foi uma mulher prudente, foi uma mulher espiritual, foi uma mulher de oração e foi uma mulher sábia. Aqui cita Abigail também, né? Depois os irmãos, eu creio que os irmãos já leram a história de Abigail e Nabal. Nabal era um homem tolo, era um homem bruto, era um homem que não temia a Deus. Era um tolo,
A Bíblia fala que ele era filho de Belial. Então, irmãos, ele tinha arrumado uma confusão ali com Davi. Davi estava disposto a matar ele. Só que Nabal, ele tinha uma mulher sábia, Abigail. Abigail foi até Davi, e Abigail, ali, com a sua sabedoria, conseguiu evitar que Davi matasse Nabal. É certo que depois Nabal continuou sendo tolo e acabou morrendo. O próprio Deus matou ele. Davi não matou, mas Deus matou. Porque ele continuou sendo tolo. Não se converteu. Mas Abigail fez a parte dela. Ela foi uma mulher sábia, irmãos. E ela foi abençoada. Depois que Nabal morreu, o próprio Davi se casou com ela, ela foi morar no palácio também. Então veja que Esther também usou ali a sua sabedoria, a sua prudência. E uma coisa que ela usou também, a coragem. A Bíblia fala que ela chegou até a dizer o seguinte: perecendo, perecerei. Ou seja, se eu morrer, morrerei. Mas eu não vou me acovardar. E ela se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Essa parte nós podemos extrair um ensinamento também. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos também a nossa mente, nossas emoções, nossos sentimentos, não somente o espiritual, mas temos a nossa alma também. Temos nosso corpo físico também. Então é importante nós estarmos bem em todas essas áreas e termos equilíbrio em todas essas áreas. É bom a gente cuidar do espiritual, mas é bom a gente cuidar também da saúde, do nosso físico, da nossa mente, das nossas emoções, do nosso sentimento. Senão nós corremos o risco de nos tornar fanáticos. Ah, pastor William, só vou orar. Vou passar dia e noite no monte, vou passar dia e noite jejuando, orando. Aí, irmãos, corre o risco de a gente se tornar fanático. A Bíblia fala que Deus nos deu espírito de equilíbrio. É cuidar de todas essas áreas da nossa vida. Espírito, alma e corpo. Nosso físico também. Eu, no começo da minha conversão, eu tinha muito isso. Eu buscava muito pelo espiritual, mas às vezes não cuidava da minha saúde. E estava ficando até doente, estava adoecendo. Chegou um momento que eu estava adoecendo. Fui ver, estava com um nível de estresse, até a questão de arritmia cardíaca estava me dando. Falei, não, peraí que eu tenho que cuidar do meu físico também, da minha saúde física. Às vezes a pessoa pensa que é só se matar na obra de Deus, trabalhar o tempo todo na obra, se matar na obra, não, irmãos. O mesmo Deus que mandou trabalhar, foi o Deus que mandou também descansar. Às vezes não é só na obra de Deus, mas a pessoa falta se matar de trabalhar para o homem. O mesmo Deus que mandou trabalhar é o Deus que mandou descansar. E a Bíblia fala também que Deus ele trabalha para aqueles que confiam nele, até mesmo quando esses estão dormindo. Salmo 127, versículo 2. A Bíblia fala, não adianta acordar cedo, trabalhar até outras horas, não. Comer o pão de dores? Não. Deus ele dá o sustento aos seus amados, até mesmo quando eles estão descansando. Então é confiar em Deus. Esther confiou em Deus e ela foi uma mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. A tola, com as próprias mãos, destrói. Depois não adianta culpar, né, o marido, culpar A, culpar B, culpar C. Se a mulher for tola também, na sua casa, a mulher tem um poder de influência muito grande, irmãos. Veja que quando Eva comeu a maçã, ela deu para quem? Ela deu para o seu esposo comer também. A influência, né? E Adão, mesmo sabendo que Deus não era favorável àquilo, Adão fez o que também? Foi influenciada pela mulher e comeu. Veja que a mulher tem um poder de influência muito grande sobre a vida do esposo, sobre a vida dos filhos. Então, por isso, a mulher tem que ser sábia. Mesmo que o esposo seja tolo, a mulher tem que ser sábia para edificar a sua casa. E o homem, pastor William, o homem tem que ser profeta, o homem tem que ser sacerdote, o homem tem que ser cabeça da casa, o homem também tem que ter sabedoria. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar para o subtópico 2 e já estamos encaminhando aqui para o finalzinho da lição. Estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter acesso, sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então veja que depois da oração, depois da prudência, depois da sabedoria, Esther chegou até a presença do rei, mas Deus já tinha preparado tudo.
Deus já tinha preparado tudo, creio que Deus até tocou ali no coração do rei também, para que o rei se aquebrantasse ali e tratasse ela bem, né, irmãos? Porque oração, jejum, busca, isso nos ensina o seguinte, que antes de nós tomarmos uma atitude, antes de nós agirmos também, antes de nós fazermos o que nós temos que fazer, sempre é necessário antes a oração, a consagração. E aí quando a gente for tomar a decisão, Deus já preparou tudo. Quando a gente for tomar atitude, Deus já preparou tudo. Talvez eu estou falando com alguém nessa noite que está aí precisando tomar uma atitude, que está precisando tomar uma decisão, que está precisando agir em alguma área. Então essa lição de hoje está ensinando isso. Ore, jejue, busque a Deus, que aí quando você precisar tomar essa atitude, Deus já preparou tudo para você. Deus já preparou todos os caminhos para você. Deus, ele já preparou todo o propósito para que dê certo para você. Eu quero até ler aqui a última. Vou deixar para ler o último versículo depois de ler aqui o último subtópico. Vamos ler o último subtópico que os irmãos vão entender aqui o que Deus está falando. Em sintonia com Deus. É preciso nós estarmos sintonizados com Deus, irmãos. Não é passar o dia todo sintonizado só na internet não, viu, irmãos? O nosso Wi-Fi também espiritual tem que estar ativo, sintonizado na mesma frequência de Deus. Olha só, as circunstâncias narradas no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus, ligada com Deus, orando sem cessar. A Bíblia fala, o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Irmãos, quando nós estamos ligadinhos ali com Deus, Deus ele vai confirmando no nosso espírito a direção certa a seguir. Quantas vezes você já não sentiu, opa, isso é de Deus, isso está me trazendo paz. A Bíblia fala, seja a paz de Deus juiz em vossos corações. Então quando estamos em oração, Deus ele vai confirmar e nós não vamos ser confundidos. Aqui diz, ó, mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Vamos ler aqui a última referência, mas preste atenção nessa frase. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Sabe, irmãos, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, as coisas que estão acontecendo agora, de bênção, de provisão de Deus, as providências divinas nas nossas vidas que acontecem agora, já foram planejadas por Deus há muito tempo. E como que a gente toma posse disso, pastor William? É justamente buscando a direção dele. Aquilo que você toma posse agora já estava preparado há muito tempo. Você está tomando posse agora, por quê? Porque você buscou a direção de Deus. Se a gente não buscar a direção de Deus, nós não vamos acertar o caminho certo. Nós vamos, muitas vezes até uma coisa que a gente pensa que é bênção, não é bênção, a gente vai para a direção errada, faz a coisa errada, escolhe as coisas erradas, por quê? Porque não buscou a Deus antes. Aí muitas vezes quando nós buscamos a Deus, que tudo começa a dar certo, que a gente vê que foi bênção de Deus mesmo, a gente pensa, eu acertei. Mas na verdade, irmãos, não fomos nós que acertamos. Na verdade, Deus que acertou por nós, Ele só nos direcionou para a escolha certa. Por quê? Porque nós buscamos Ele. Vamos ver um texto aqui que eu gosto muito. Olha só esse texto. Sempre eu fui apaixonado por esse texto. Texto de Isaías, capítulo 25, versículo 1 para encerrar. Irmãos, eu acho muito poderoso esse texto. Diz assim, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome. Porque fizestes maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Eu quero até ler, peço até permissão para os irmãos aqui. Eu vou ler numa linguagem que eu gosto mais, irmãos. Deixa eu ler numa linguagem aqui que eu gosto mais, que vai esclarecer melhor para os irmãos. Tem uma linguagem aqui, eu vou abrir a Bíblia que eu tenho aqui. A linguagem da nova tradução da linguagem de hoje. Aí vai ser melhor de entender. Olha só como diz esse texto aqui na linguagem de hoje. Vou até tirar aqui da tela. Na linguagem de hoje, irmãos, esse texto diz o seguinte, ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tem feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer.
Olha, depois, irmãos, leem na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NTLH. Então, olha o que é que fala aqui, ó. Deus tem feito coisas maravilhosas, tem cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Sabe o que você está vivendo agora de bênção? Deus já tinha decidido fazer isso há muito tempo. E você está vivendo agora porque você ouviu a voz dele e você seguiu a direção dele, irmãos. Por isso que você está vivendo isso agora na sua vida. Deus é fiel e maravilhoso, irmãos. Que sempre possamos aí buscar a direção certa, buscar a direção de Deus. Amém? Dito isso, só nos resta concluir essa lição de hoje. A conclusão, coloca aí na sua tela. Diz assim: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele a glória. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje. Nas próximas lições, nós vamos ver como que Deus deu o livramento para aquele povo ali. Glória a Deus. Espero que essa lição tenha abençoado sua vida. A próxima lição tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Veja que no começo era Mardoqueu que estava sendo humilhado, né? E Amã sendo exaltado. Mas Mardoqueu era um homem de Deus. No final, ele que foi exaltado e Amã foi humilhado. Na próxima lição nós vamos aprender que Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas quem morreu nessa forca foi ele. É assim na minha e na sua vida. Eu quero te profetizar que tudo aquilo que o inimigo está preparando para você vai se voltar contra ele. Estamos falando do inimigo das nossas almas, do diabo, né, irmãos? Porque nós não podemos desejar mal para ninguém. Mas o diabo, ele está sempre aprontando contra a sua vida, mas tudo aquilo que ele deseja para você e para sua família, em nome de Jesus Cristo, vai se voltar contra ele, porque nós vamos servir a Deus com alegria e com humildade nos nossos corações. Amém? Então, essa foi a lição de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Agradeço a todos que ficaram aí até o final. Se você ficou até o final, você é um bem-aventurado, porque você recebeu a bênção do começo até o fim. Quero profetizar toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nossa irmã Ana Dias, Deus abençoe também, né? Quero profetizar toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre o fruto do seu trabalho. Tudo aquilo, irmãos, que você coloca nas mãos de Deus, que Deus possa estar abençoando grandemente sua vida e toda a sua família nessa noite. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam ou digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo, e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Ore por nós. Jesus abençoe grandemente sua noite também. Em nome de Jesus. Até a próxima, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.